10. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui mais um dia na programação da Web Rádio Cristo Consolador. Eu estou hoje aqui, sim, acompanhando os nossos queridos idealizadores, né? E aqueles que vão à frente do nosso programa, desse horário da segunda-feira, da programação do Web Rádio Cristo Consolador, que são Delcio e Marília, por questões pessoais, estão hoje afastados, mas em breve retornarão com a graça de Deus, né, para juntos, né, na nossa companhia, podemos assim ficarmos mais fortes, nos sentirmos mais realizados e transmitirmos a mensagem do Mestre Jesus. Hoje estou eu aqui, né, para dar continuidade à programação, lembrando, né, que nós estamos também transmitindo essa programação para a TV Cristo Consolador, né, Web Rádio Cristo Consolador, e pelo YouTube também através de ESPNet TV, mas aí é um recurso para nós transmitirmos, né, os ensinamentos do Mestre Jesus, né, idealizados pelo Delson, Silvia e tantos outros aí colaboradores do programa da Web Rádio Cristo Consolador. Nós já temos uma vasta coletânea aí gravada, do programa da Web Rádio, dessa rádio, e vários programas, vários temas, né, do Espiritismo. E eu convido a todos para vocês buscarem na playlist os temas que já estão disponíveis para conhecimento. Esse programa ele foi idealizado, além do público, né, espírita, mas para o público adulto, público infantil, infanto-juvenil, e para todos aqueles que têm interesse, curiosidade de conhecer o tema, né, do Espiritismo. Então fica aí para vocês disponível, para vocês acompanharem, conhecer um pouquinho das obras, né, do Allan Kardec, deixadas para nós, ditada pelos grandes espíritos do alto, as obras de Chico Xavier, ditadas pelo espírito, vários espíritos, temos, né, principalmente André Luiz. Então a gente tem aí uma vasta programação, muitos temas à luz da doutrina espírita, e esse programa hoje, né, chama Programa Visão Espírita. Hoje vamos tratar de um tema tirado do livro Cartilha da Natureza, de Chico Xavier. Chico Xavier, ele psicografou, né, esse livro, ditado pelo Espírito Casimiro, e nos traz também muitas reflexões, né, nesse livro Cartilha da Natureza, aprendendo, né, que Deus nos oferece a todo momento instrumentos muito valiosos para o nosso crescimento espiritual, que cabe a nós, né, aprender a utilizar essas ferramentas, esses recursos que Deus nos deu. E ferramenta, lembrando que ferramenta é tudo aquilo que nos auxilia no trabalho, na construção, no aprendizado, na montagem do que somos nós. Na vida espiritual, as ferramentas não são, né, somente objetos, coisas palpáveis, né? São oportunidades, experiências, né, que nós temos muitas na nossa vida, relações e exemplos. Então, nesse livro que nós vamos, né, um pequeno trecho de que nós vamos tratar hoje, a própria natureza, né, ela é apresentada como uma ferramenta de educação. E vai ensinando para nós com palavras, não só também com as palavras, mas com muitos exemplos vivos, exemplos dinâmicos, né, da vida. Primeiro, né, nós vamos fazer aquilo que todo trabalho espírita, né,
nos traz, né, de recurso também, que é a oração, a concentração, para a gente fazer antes de iniciar o tema principal. Então vamos lá, né? Convido a todos, meus queridos amigos e amigas, para nós fecharmos um pouquinho os nossos olhos, nos concentrarmos da melhor maneira que nós conseguimos, respirando profundamente, lembrando que nesse momento, mas também em todos os momentos da nossa vida, somos apoiados espiritualmente pelos nossos mentores, que estão conosco em todos os momentos da nossa vida, está conosco principalmente nesse exato momento. Vamos agradecendo a esse espírito amigo que colabora a todo momento conosco, no nosso crescimento, na nossa evolução, na nossa transformação. Vamos agradecendo por ele nos sugerir boas palavras, boas ações, bons pensamentos, não desanima da gente jamais. Ele que leva as nossas rogativas ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus nosso bom Pai, nosso Criador. Esse Espírito amigo que se interessa pelas nossas causas, que é nosso irmão, que é nosso pai, nossa mãe, nosso melhor amigo. E assim vamos nos sentindo conectados a Ele e agradecidos por esse momento especial em que nós podemos abraçá-lo espiritualmente com imensa gratidão, imenso amor, imenso carinho. E assim, vamos agradecendo também, nesse exato momento que estamos aqui, a espalhar a mensagem do Mestre Jesus. Eu peço particularmente o auxílio do meu mentor, da minha mentora, para que me inspire, para que eu possa falar as palavras, pensar nas palavras que mais serão apropriadas para esse tema, para chegar aos corações dos nossos queridos irmãos, para que toque profundamente sua vida, seus procedimentos, que seja a solução para as suas questões morais e espirituais. E assim, com imensa gratidão, vamos agradecendo com a prece que o nosso benfeitor maior, nosso Mestre Jesus, nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Mais uma vez, meus queridos amigos, bom dia a todos. Bom dia, lembrando, né, que estamos aqui no último programa do ano, do programa Visão Espírita, em que eu, Delson e Marília estamos sempre à frente aqui nas manhãs de segunda-feira, confraternizando, porque, em primeiro lugar, né, é um trabalho de confraternização com os nossos queridos colaboradores da Web Rádio. É um momento de amizade, um momento que nós trocamos as figurinhas espirituais, vamos dizer assim, né? Vamos estudando, vamos refletindo, aplicando até a nós mesmos, em primeiro lugar, né? Porque nosso maior recurso e a nossa maior preocupação deve ser trazer para nosso próprio espírito um caminho em que a gente possa trilhar, né? De nada adianta nós somente falarmos sem testarmos os ensinamentos do Mestre na nossa vida, para nossa própria evolução. Então, aqui vamos dizer que essa ferramenta é uma ferramenta que traz para nós uma grande solução para os nossos problemas, nossos desafios diários.
E vamos lembrando, né, que além de estarmos na última segunda-feira do ano, estamos aqui transmitindo esse programa do Estado de São Paulo. Aqui apresentando minha gatinha aqui para vocês, já passando, né, à frente à frente aqui da tela. Fala oi para a turma lá. Oi! Oi, galera! Então, e a gente sabe, né, muito bem que estamos num momento de muito calor aqui no estado de São Paulo, agora nesse momento. Para nós, né, paulistas, é quente, 25 graus, logo cedo é muito quente. Então, a gente precisa, né, sempre estar preparado com essa questão aí do calor, se cuidando, né? Olha, vou ver aqui o que aconteceu. Minha gatinha estava em frente aqui à tela e eu acho que ela mexeu em alguma. Vou arrumar, gente. Vou voltando aqui rapidinho. Vamos ver o que ela fez aqui. Não sei. Ela subiu aqui. Vou tentar arrumar aqui, pessoal. Acho que agora vai. Vamos ver aqui o que aconteceu. Não, filho. Acho que agora sim. Opa! Hoje ela tá querendo participar, hein? Hoje ela tá querendo. Agora sim voltou. Então, gente, vamos dando aqui também nosso bom dia para as nossas queridas irmãs, nossas ouvintes da Web Rádio, e grandes colaboradoras, hein? Vera Lígia, Verinha, grande Verinha, que traz aqui para nós o bom dia. Bom dia, paz e luz a todos. Paz e luz para você também, Verinha. Muita saudade de você, viu? Que Deus abençoe você, seu lar, que faça aí mais um ano aí de desafios, de promessas cumpridas e que renove, né, sempre o ano seguinte com muitas coisas boas, desejo tudo de bom para você, para toda a sua família e um beijo no seu coração. Aqui nossa irmã também, Albertina Zacarias, grande colaboradora da Web Rádio também, desejando bom dia, paz e bem. Paz e bem para você também, querida irmã Albertina. Que Deus, nosso bom Pai, esteja com você, com toda a sua família. Desejo, né, os votos de muita felicidade, muito amparo, muita sustentação e de muitos recursos bons, muitas coisas boas nesse ano de 2026 que entra. Embora, né, a gente saiba que o calendário é uma invenção humana, mas a gente, né, gosta de apreciar, né, o encerramento de ciclos, começo de novos ciclos, e é assim. A gente gosta, né, de fechar um ciclo, a gente gosta de trazer nessa questão aí de encerramento e reinício, para a gente sentir, né, que as nossas propostas estão sendo, né, trabalhadas, estão sendo cumpridas, né? Então, bora para o tema de hoje. Vamos lá, né? Hoje, como eu estava dizendo, é um tema muito bacana do livro Cartilha da Natureza, psicografado pelo nosso grande médium Chico Xavier. Eu vou ler aqui o tema, que é uma poesia bem bonita, inclusive, que fala sobre essa questão da ferramenta. Ditado pelo espírito Casimiro Cunha. O êxito no trabalho com que o homem se apresenta depende da vigilância que se deve à ferramenta. A enxada laboriosa que coopera e não se cansa, pede zelo no serviço para agir com segurança. A agulha por ministrar benefícios e atenções não dispensa tratamentos, desvelos e condições. Nos trabalhos do tecido, em tudo que atinge o assunto, o tear perde harmonia nas peças do seu conjunto. A própria cozinha humilde, no que diz respeito a ela, reclama copo aciado e limpeza na panela. No círculo das tarefas, da mais simples à maior, descuidada a ferramenta, tudo vai pelo pior. Sem isto, qualquer serviço inclina-se à negação e tende com rapidez às sombras da confusão. Instrumento corrompido marca início de insucesso. Sem lutas de vigilância, não há bênçãos de progresso. O problema do utensílio é tão belo quão profundo. Lembra sempre que teu corpo atende essa lei no mundo. Viveres de corpo ao léu, estranho aos cuidados teus,
é injúria feita ao trabalho, menosprezo aos dons de Deus. Olha que poema mais lindo, né? Que poesia mais linda que Casimiro trouxe, né, ao conhecimento, né, ditado para o nosso querido médium, né, Chico Xavier, mostrando para nós que os recursos do trabalho são os mais importantes para a gente poder vencer os desafios do nosso caminho. São desafios que a gente tem a todo momento e que a gente precisa de vencer. E nada melhor do que o trabalho para não fazer a gente esmorecer. O trabalho é uma lei do universo, é uma grande lei, que não, se não a principal. Lembrando para nós que é uma ferramenta, né, do trabalho que nos traz toda forma de progresso, né? Toda forma. Tanto no desenvolvimento espiritual, intelectual, material. São trabalhos que nos faz a elevação da alma. A gente precisa de aprender que a natureza, o trabalho, né, que nos traz na natureza também é uma ferramenta de Deus. Quando a gente carpe um terreno, quando a gente prepara a terra para o plantio, quando ela nos dá os frutos para a nossa sobrevivência, são questões que a gente vai aprendendo cada dia mais. A gente vai aprendendo que no trabalho, né, a gente consegue toda a nossa realização. E essa realização é muito importante para a gente poder ver o nosso desenvolvimento. A gente precisa de perceber isso em nós. O desenvolvimento trazido pelo trabalho. Deixa, gente, eu vou só pôr minha gatinha ali na arinha que ela está querendo ali, senão ela não vai parar de miar aqui. Espera só um minutinho que eu já volto. Pronto, voltando. E a gente sabe, né, que como um grande exemplo que nós temos na natureza, o plantio da árvore, né? Muitas vezes ela não é nem plantada, a semente ali cai ao solo, ela é germinada, nasce uma linda árvore, dá frutos. E a gente sabe que o propósito de uma árvore na vida dos seres humanos é muito grande. Por exemplo, dar os frutos, dar sombra, ajudar a sanear o ar, trazer, né, um ar melhor, de uma melhor qualidade, traz para nós diversos benefícios. Isso com uma árvore, imaginem todas as árvores do planeta. Então é um trabalho feito, é uma realização que traz muitos recursos, muitos benefícios para todos nós. Então esses são um dos exemplos da natureza, né? E a árvore, ela está ali plantadinha, você não vê uma árvore reclamando, você não vê uma árvore maldizendo o trabalho dela, você não vê uma árvore reclamando que nós pegamos o fruto dela, que nós tivemos que podá-la. Ela está ali, simplesmente cumprindo o seu papel, né, na natureza, como uma ferramenta de Deus. Um outro exemplo é o rio. Um rio com água límpida, traz ali para nós a água que nos mata a sede, para nos auxiliar na nossa higiene, na higiene do nosso lar, no embelezamento, né, da natureza. Uma simples coisinha que o rio faz é emitir um som tão gostoso, né? Não sei se vocês já conseguiram assim pensar no som do rio para dormir, numa meditação. Isso traz uma qualidade de sono maravilhosa. E ele tem o seu papel, né? A gente vê ali, a gente percebe qual o papel a ferramenta quantas ferramentas que traz, né, um rio na natureza. Como eu estava dizendo, matar nossa sede, cuidar da nossa higiene, embelezar a natureza. O seu som é muito relaxante. E também faz ali sem murmurar, sem reclamação, sem maldizer o porquê dela estar ali. Simplesmente ela está ali. Ela foi colocada por Deus. E o sol, né? O sol, o grande astro-rei,
na natureza? Qual que é o trabalho, né, que exerce o Sol na natureza? Ele ilumina todo esse local, todo esse ambiente que nós estamos, toda essa galáxia. Né? Todo onde ele alcança traz calor, traz luz, traz vida. Nós ficamos felizes, né, quando a gente vê o sol. Naqueles momentos que a gente está com muito frio, nasce um solzinho, a gente fala, opa, que bom. A gente viu a luz do sol, já serve para a gente ficar animado, né? Então a gente percebe que cada elemento da criação, ela é uma ferramenta divina. Ela se transforma numa ferramenta de Deus na nossa vida. Então Deus criou tudo isso e colocou tudo ao nosso alcance para nos educar, para trazer para nós recursos para a gente poder viver, para que a gente se anime e faça despertar em nós a buscar melhora das nossas atitudes, vencer os nossos dramas, as nossas crenças limitantes. Então é por isso que Deus deu tantos recursos para a gente viver melhor. E qual que é o nosso papel na natureza? Nós também somos natureza, né? O ser humano também faz parte da natureza. Nós estamos aqui porque nós nascemos uma forma da natureza, né? Que Deus criou. E todos os seres humanos nascem praticamente do mesmo modo, né? Vem do ventre das suas mães. A medicina auxilia, né? Lógico, para que não haja tantas questões, né? Tantas perdas de vidas. Então, a medicina, ela ajuda a trazer a criança ao mundo saudável, manter a mãe saudável, cuidar dessa mãe enquanto ela está gestando, né, um ser. E a gente vai percebendo que também existe ali muitos trabalhos envolvidos nisso. Olha o médico, qual o benefício, né, do trabalho do médico na vida da pessoa, na vida de uma mãe gestante, na vida de um ser humano. Ele também trabalhou para estar ali, né, doando seu tempo, o seu trabalho, sua capacidade de curar, indicar medicamentos. Então, assim, são trabalhos que nós vamos aprendendo e desenvolvendo, que traz para nós sempre recursos e ferramentas para a gente se desenvolver. Um curso, por exemplo, de medicina, ele nos desenvolve a capacidade intelectual, ele nos ajuda a desenvolver a nossa capacidade física, porque nós precisamos atender pacientes, cuidar deles, muitas vezes operá-los. Então, isso demanda um trabalho material, traz recursos financeiros e pode ser uma grande ferramenta de trabalho de caridade. Porque há muitos médicos, muitos profissionais, inclusive não só na área da medicina, que dedicam seus tempos a causas humanitárias. Então, olha, uma simples profissão, uma louvável profissão, né? Todas são louváveis, mas é uma profissão que traz muitos recursos de fazer o bem, de se autodesenvolver e de auxiliar, né, o próximo, e ajudar até o próximo a se desenvolver também, porque todo aquele que utiliza o seu próprio trabalho, o seu próprio recurso para auxiliar o próximo, está se auxiliando e está ajudando esse próximo a se desenvolver como vendo um exemplo de uma pessoa ali que está doando o seu tempo, que não precisaria de só doar, poderia cobrar, mas está fazendo com que o seu trabalho seja algo que possa ser dividido, vamos dizer assim. As suas capacidades são divididas de uma forma gratuita, uma forma voluntária. E com isso pode ser através de todas as profissões. Nossa irmã Verinha aqui, deixou uma mensagem aqui, uma questão sobre o tema muito importante. Temos que desenvolver o nosso papel na sociedade. A nossa irmã Verinha, que é uma grande educadora, sim, pode dizer, não, eu sou humilde. Lógico, a gente vai sempre querer diminuir o nosso papel, mas não. Todo educador, toda pessoa que atua na área da educação é um laborioso trabalhador, porque está levando conhecimento, está incentivando muitas pessoas
atingirem metas na vida, profissões, serem pessoas que não vão ficar dependentes das outras, vão evoluir, vão desenvolver seus papéis na sociedade. Então, olha, o trabalho de um professor, de uma professora como a nossa irmã Verinha, olha o papel que ela faz na sociedade, de auxiliar as pessoas a se descobrirem, a criar os seus objetivos, as suas metas pessoais, serem independentes, né? Ter a sua independência financeira, independência moral, intelectual, ter pura e simplesmente uma ferramenta muito grande de aprendizado. Uma pessoa que estuda, que tem um professor que se dedica ali, ela vai longe, principalmente quando ela se afiniza com o professor. Ela vai longe, quando ela tem um compromisso de aprender, de utilizar da melhor maneira aquela ferramenta que está sendo distribuída para ela. E é um trabalho muito bom na sociedade. Então, são questões que nós vamos vendo que, através do trabalho, embora muitos acham que não, mas o trabalho é uma ferramenta extremamente importante. Quando você desempenha com amor, quando você faz com carinho, quando você gosta do que faz, pelo menos que seja um pouco. Logicamente, tem dias que nós estamos cansados, evidentemente, não vamos dizer que não, mas os momentos, os horários que você tem para se dedicar ao trabalho, se dedique ao trabalho. Faça da melhor maneira possível. Faça com que desperte naquelas pessoas que você está se dedicando ao seu trabalho, como um professor, como qualquer profissão na vida. Desperte em outro ser a vontade de ser independente também, de crescer, de trabalhar. Faça com amor, faça com gratidão. Porque o trabalho traz isso para nós, traz muitas ferramentas, né? Traz muitas ferramentas, é um recurso muito grande de aprendizado. E, como eu estava falando aqui num trechinho aqui, a natureza, ela é uma ferramenta de Deus. Então, a árvore nos ensina, o rio nos ensina, o sol nos ensinou. E nós também podemos, como parte da natureza, ensinar, né, que o trabalho, ele é uma ferramenta que ela só transforma quando ela é bem utilizada, logicamente, né? Então, bem utilizado, um recurso bem direcionado, só transforma tanto o ser que trabalha, quanto aqueles os quais ela se dedica através do seu trabalho. Incentivando essas outras pessoas também a desenvolverem suas aptidões para o trabalho. Cada um, né, gente, gosta de uma coisa, né? Então, a gente não precisa só observar, contemplar a natureza. A gente precisaria aprender com a natureza. A natureza, ela caminha sem reclamações. A gente não vê o rio reclamando, como eu estava falando. A gente não vê o sol reclamando, porque ele está iluminando, está aquecendo. A gente não vê a árvore ofendendo, porque estamos arrancando os frutos dela. Talvez, né, os donos das árvores. Né, antigamente, né, tem as historinhas, né, da criançada que ia roubar fruta da casa do vizinho. Tem até uma historinha, né, de um criador, né, de personagens muito famoso, que eu gosto muito, inclusive, né, o Maurício de Souza, e tem, né, o personagem que ele criou do Chico Bento, e ali tinha as historinhas, né, do gibizinho do Chico Bento, de que eles iam roubar a goiaba lá do vizinho, das goiabeiras do vizinho, e sempre saíam, sempre tinham que sair correndo porque o vizinho não gostava. Então o vizinho reclamava, o vizinho poderia ameaçar, mas a árvore ali, você viu alguma historinha que a árvore reclamou? Claro que não, né? Então as árvores, elas não vão reclamar de doarem seus frutos, mas os donos sim, claro, mas a árvore não, ela não reclama. Então é um exemplo para nós da natureza, e como partes da natureza, nós temos nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa capacidade pensante, e a nossa capacidade pensante deve sim desenvolver o pensamento para o melhor, né? Para o melhor. Tentarmos nos policiar, né? Ao invés de reclamar daquela dádiva do trabalho, daquela ferramenta que nos foi concedida, daquela oportunidade que nós tivemos, vamos bem dizer,
o nome de Deus, porque nos emprestou o trabalho, né, e nos ensinou isso para que a gente pudesse se desenvolver em todos os aspectos. No trabalho, a gente aprende a lidar com as pessoas, porque muitas vezes nós não trabalhamos sozinhos. Embora hoje em dia esteja, né, de acordo com a modernidade, o trabalho em casa, né, conhecido como home office, nós temos contato com as pessoas, porque criou-se, né, desenvolveu o trabalho em casa e criou ferramentas para que a gente tivesse contato com os nossos colegas de trabalho. E a gente ainda precisa de manter a cordialidade através dessas ferramentas, a gente precisa de manter a educação, sentimentos de fraternidade e de gratidão aos nossos colegas de trabalho que estão ali para nos ajudar. Não pensar que estão só para nos atrapalhar, não, porque não estão para fazer isso. Isso depende da nossa visão, né? Mas também, lógico, que temos desafios no trabalho, não vamos dizer que não. Então, a gente aprende muito no trabalho, não só a própria profissão, não só cumprir as nossas metas, nossas tarefas. Estamos ali também para aprender a lidar com o próximo. Então, vamos dizer que o trabalho que nós desenvolvemos não é só um local que nós ganhamos a nossa independência financeira, obtemos ali nossos recursos financeiros, não. A gente também aprende a desenvolver a fraternidade, perdão, a autovalorização também, a valorização do próximo, dos nossos irmãos. Então, olha quantas ferramentas que nós temos no trabalho. Então, se nós observarmos a natureza, que não reclama, que produz, que dá seus frutos, enquanto saudáveis, estão bem desenvolvendo e doando para a gente melhor, a gente também, como natureza, podemos, né, usar como exemplo para nós, né? Antes de continuar aqui, vamos dar um bom dia também para nossa irmã Celinha. Bom dia, paz e bem, queridos irmãos. Paz e bem também para você, Celinha. Saudade aí de vocês, viu? Que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima virada de ano, né? Inicie um novo ciclo, você e toda a sua família também. E assim, continuando, né, aqui no nosso tema da ferramenta do trabalho, nós vemos que esse recurso importante, nós podemos sim tirar das lições da própria natureza uma forma de nós desenvolvermos, né, a nossa capacidade. Por exemplo, nós temos o agricultor, né? O agricultor, ele nos ensina a respeitar o tempo das coisas, né? Porque a gente começa a iniciar um trabalho, a gente sabe que aquilo tem um tempo ali de maturação. Não vai ter não é sempre que vai ter uma resposta imediata, vai ter um resultado imediato. E como agricultor, ele tem que ter paciência. Ele planta a semente, ele rega, ele cuida, ele tira as ervas daninhas, ele espanta os insetos que podem prejudicar a lavoura. Então, ele vai assim, dia a dia, cuidando daquilo, com paciência, respeitando o tempo de cada coisa para o seu crescimento. Então, o agricultor, ele nos ensina isso, a paciência no trabalho, né? A disciplina das estações, cada estação do ano, mostra, né, que tem o seu momento certo. Verão, inverno, primavera, outono. A gente sabe, né, que o tempo que florescem as coisas, o tempo de germinar. A gente não sabe lidar diretamente, os agricultores sabem, né, porque é uma ciência que eles sabem melhor do que nós. A gente sabe quando eu sei que na primavera tem que dar flores, eu sei que no outono é isso, eu sei que no verão é aquilo. Mas eles têm que saber muito melhor do que nós, porque daquilo depende, muitas vezes, na maioria das vezes, depende, né, os recursos financeiros deles. Cuidar da terra com imenso carinho para que novos plantios possam ser feitos. Então, eles têm toda uma ciência ali para ser respeitada. Então, ali precisa de ter, em primeiro lugar, paciência, disciplina. E ainda, uma coisa muito importante que é do trabalho do agricultor, que é contar com o auxílio da natureza. Por quê? Muitas vezes ele faz tudo certo, né? Ele planta a semente, vai cultivando ali, vai cuidando, esperando o tempo certo da germinação, mas o resultado não depende só dele. Muitas vezes um fruto nasce doente,
um fruto não se gera ali como ele gostaria. E ele, muitas vezes ele é obrigado a desfazer de tudo aquilo, com imensa dor no coração, com muitos prejuízos, porque não deu certo. Então ele tem que contar com a providência divina, com a fraternidade, porque vai depender também dos colaboradores, né, que ele contrata. Então, olha, o trabalho do agricultor para trazer o alimento da nossa mesa é um trabalho de muita disciplina e paciência. Então, a gente precisa de aprender com isso. E eu trabalho com papéis. Agora, eu vou dizer assim, substituir o papel pelos dígitos, né, vamos dizer assim. Mas o meu trabalho, vamos dizer que ele tem um resultado mais certo. Eu sei o resultado que vai trazer aquilo. Apesar de que eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um outro tipo de trabalho desenvolvido de uma forma diferente do agricultor. É um pouco mais simples. Mas também é um trabalho que vai trazer um resultado, um benefício para alguém. Não digo para todas as partes, mas para uma das partes vai trazer um resultado. Um professor, ele usa um giz, uma lousa, um retroprojetor, né, um áudio, enfim. Ele vai lançar suas sementes. Agora, os resultados vai depender de cada aluno. Mas a gente plantando a nossa sementinha com cuidado, com amor, a gente desenvolvendo com paciência e disciplina, a gente conta sempre com a providência divina, né, para que os resultados sejam o melhor possível. Então, a gente sabe que tudo depende do nosso esforço, da nossa dedicação, do nosso empenho. Em tudo, né, como diz Paulo, em tudo dai graça, porque embora tenham as dificuldades, porque sempre tem, né, embora tenha muitas vitórias, lógico, como eu estava dizendo aqui do agricultor, não tem só resultados insatisfatórios, plantinhas, né, ou frutos que não germinam direito. Tem sim grandes produções. Quando a gente traz uma maçã bem vermelhinha, cheirosa, saborosa para casa, é um resultado satisfatório e vitorioso do agricultor. Quando a gente traz ali uma alface para casa bem verdinha, bem fresquinha, com uma cor bem linda ali, né, saborosa, foi um resultado satisfatório dele. Então, foi um resultado muito bom, que a maioria das vezes acontece isso. Então, eu dei primeiro o exemplo do resultado insatisfatório, mas graças a Deus que isso não é uma regra. A regra é o bom resultado, o resultado satisfatório dele. Mas também a gente tem que lidar com os percalços do caminho, né? Em todo e qualquer local, em toda e qualquer profissão. Assim como o agricultor tem também seus momentos de dificuldade, nós também temos os nossos. Como eu estava dizendo do professor, né, a profissão da nossa querida velhinha, ela pode encontrar futuramente alunos que vão lhe agradecer. Professora, muito obrigada. Teve um dia que a senhora me ensinou tal lição, eu aprendi que até hoje eu utilizo. Isso me fez, por exemplo, acertar algumas questões de um concurso público, uma entrevista de emprego, me auxiliou a auxiliar o meu filho, por exemplo, ou um irmão, um parente, né? Me auxiliou a auxiliar alguém também. Então, é um resultado o quê? Satisfatório, não é mesmo? E isso, graças a Deus, que é a regra. Temos as exceções, aqueles que não gostam, aqueles que não, que embora o professor faça todo e qualquer sacrifício, né, para que o aluno aprenda, não quer aprender, não gosta, não consegue, muitas vezes, e muitas vezes não é nem que não consegue, simplesmente despreza todo o trabalho que é feito. Mas isso a gente deixa, né, nas mãos de Deus, a cada um as suas obras. E quando a gente está falando de trabalho, cada um as suas obras, né? Deixa que cada um resolva o seu caminho. A gente faz o nosso papel, desempenha da melhor maneira possível e a gente quer incentivar todos. Se não é possível fazer dessa forma, a gente tem que respeitar também o tempo de cada um, né? Como agricultor, tem o tempo certo de germinar as sementes dentro de cada um. Agora, também, uma situação muito importante depois do trabalho. Depois do trabalho vem o quê? O descanso. Então, isso ensina para nós que nós precisamos também
de ser laboriosos, mas também precisamos de dar o descanso para o nosso corpo, né? Então a gente precisa de aprender que, embora a lei do trabalho seja uma lei natural, que traz muitas ocupações de muita utilidade, né? Allan Kardec deixou para a gente uma lição no Livro dos Espíritos, né, da questão do trabalho que promove, né, progresso individual, coletivo, traz, né, desenvolvimento de capacidades, da inteligência, evolução moral. A gente precisa do quê? Aprender a equilibrar trabalho e repouso. Por quê? Porque isso é essencial. O repouso, ele faz com que a gente restaure as nossas energias, tenha mais forças para continuar, e permite o quê? Naquele momento de descanso, o nosso espírito ele vai meditar, né, no aprendizado que teve, vai utilizar para a sua própria elevação. Então, trabalhar com amor é muito bom, é extremamente importante para o nosso caminho de evolução e para o nosso crescimento espiritual, né? Mas o repouso traz todos esses benefícios para nós, de restaurar as nossas energias, de restaurar o nosso corpo físico, restaurar a nossa mente, porque, logicamente, que trabalhar sempre, né, sem intervalo, vai esgotando as nossas energias. E o que traz, né, esse esgotamento para o nosso corpo físico? Enfermidades que a gente não quer passar. Então, não é legal você esgotar o seu corpo, depois você ficar doente, não conseguir recuperar, né, com descanso. Você demora muito para promover o descanso do corpo. E aí, com o tempo, isso vai esgotando, e aí você vai ter que ficar tomando medicamentos que poderiam ser evitados se você respeitasse os limites do seu corpo, porque cada um tem um limite, né? A lei, né, as leis civis, elas trazem para nós regimes de trabalho. Temos aquelas 40 horas semanais, né, remuneradas. Temos aí mudanças que estão em vistas, né, está por vir no trabalho, né, nas horas de trabalho. E isso vai fazer com que se mude, né, todo um regime da sociedade, vai trazer novos acordos entre patrões e funcionários, novas disponibilidades, mas a lei, embora haja pessoas que não respeitem, né, o trabalho do próximo ou o descanso do próximo, as leis elas tentam fazer com que haja esse equilíbrio. Porque de nada adianta um funcionário que trabalha, esgota todas as suas energias e depois vai trazer dificuldades para o patrão. Porque ele trabalha, vamos supor, um mês sem descanso, vamos supor que o patrão exige que ele trabalhe, o funcionário com medo de ser demitido vai ali trabalhar, vai desempenhar o trabalho. Depois de um mês, como vai estar o corpo físico e a mente desse funcionário? Vai estar esgotado. Aí ele começa a ter algumas questões, né, no seu corpo, vai sentindo que ele fica doente facilmente, começa a tomar remédios, vitaminas e continua, não dá o descanso. Então, isso a gente precisa de prestar bastante atenção. Muitas pessoas, né, ditas chamadas workaholic, que trabalham incessantemente, não respeitam seus horários com a família, estão sempre à disposição de empresas, de seus patrões. Isso precisa de ser observado. Não vamos dizer, né, que às vezes o funcionário está lá no descanso dele, acontece algo que só ele consegue resolver, mas é uma questão esporádica. Aí pode pensar, não custa nada eu orientar alguém a fazer, dar a solução. Mas que isso não seja uma regra, porque nós precisamos dividir nossos horários para tudo, horário de trabalho, horário com a nossa família, horário de descanso e principalmente o horário conosco mesmo. Quem que é a pessoa mais importante desse planeta para você? A mais importante. Você mesmo, não é? Então, o Espiritismo nos traz a questão muito importante, relembrando que o nosso crescimento depende de nós mesmos, da nossa reforma, depende
da nossa própria, assim, atenção com os nossos problemas. Quem sabe melhor do nosso íntimo somos nós mesmos. E Jesus, né, nos ensinou que a gente veio aqui para se conhecer, para se cuidar, para se amar. Então a gente precisa de prestar atenção nisso. Quem se ama, respeita o seu templo, que é o seu corpo, respeita o seu limite, respeita as suas questões, tenta evitar a ansiedade, o medo, tenta cumprir bem o seu papel, porque quando ele cumpre bem o seu papel e faz com responsabilidade, ele pode exigir que o seu descanso também seja cumprido e respeitado. Então a gente precisa de sempre prestar atenção nisso. A lei do trabalho, ela exige esse equilíbrio na natureza também, não é? A plantinha não está ali germinando, ela está ali devagarzinho, a gente também vai devagarzinho. Se a gente quer ter uma vida saudável, a gente nunca vai saber quantos anos, quantas décadas a gente vai viver no planeta. Não importa, são 10 anos, 20, 80, 90, 100, mas se a gente respeitar os nossos limites, a gente vai chegar ali na frente, né, de acordo com esse respeito que a gente tem com o nosso próprio corpo, o nosso próprio limite, nossa própria mente, a gente vai chegar um pouco mais saudável, né? Então a gente pode observar que, embora a gente queira, né, muitas vezes temos vitalidade, temos energia para continuar nossas tarefas, a gente tem que ter sabedoria. Por quê? A pessoa buscar se espiritualizar exige dela um conhecimento, né? Estudar, buscar, né, nas fontes aí da ciência, de todas as ciências, o melhor para nós. Então, quando a gente aprende, por exemplo, na ciência da medicina, que você tem que ter seu descanso, que você tem que ter boa alimentação, que as vitaminas são importantes para você, que as horas de descanso são extremamente importantes, você está respeitando a si próprio. E o Espiritismo incentiva isso. Reforçando aqui, que na questão 675 do Livro dos Espíritos, trazido, né, pelo escrito de Allan Kardec, nos relembra sobre essa questão do trabalho e do equilíbrio de trabalho e repouso. Podem buscar lá ler. E vai ter outras questões, né, no Livro dos Espíritos que falam sobre a lei do trabalho. Então, a lei do trabalho, vamos dizer que é uma lei da natureza. Todos trabalham incessantemente. Mas a gente tem que aprender a como buscar, né, com paciência, disciplina e organização, estarmos sempre respeitando o nosso próprio corpo e respeitando também o tempo do próximo. Porque se nós somos patrões, nós sabemos que empregamos pessoas e que elas precisam de descanso. Um funcionário feliz, um funcionário bem tratado, um funcionário remunerado, bem remunerado, um funcionário que ele é tratado com carinho, com respeito, com desejo sincero de fraternidade, qual que é a tendência dele buscar crescer na empresa, dele querer se melhorar como pessoa, dele trazer, nesse incentivo que ele está recebendo, ele buscar ficar bem ali, querer crescer, querer auxiliar cada vez mais, né, aquele que está remunerando. O funcionário, quando vê que ele é bem respeitado, ele vai trazer, sim, né, uma forma de respeito, de admiração, e ele vai buscar sempre retribuir com o seu trabalho cada vez mais bem feito, tudo aquilo que é feito por ele. Então é nisso que a gente precisa de se atentar sempre. A lei do trabalho, ela está aí para a gente respeitar. Uma grande ferramenta, né, e com todo o aprendizado que a gente tem, a gente sabe que precisamos, né, de buscar esse equilíbrio, né, nas forças da natureza, no aprendizado que a natureza nos traz, essa questão. Então, gente, aqui vamos, né, nos momentos finais aqui do nosso programa, trazendo para nós aqui nessa questão do ensinamento de hoje, que Deus nos cerca de ferramentas todos os dias, a cada momento. E a natureza é uma delas, né, através do crescimento das árvores, do ciclo, né, das estações do ano, do movimento das chuvas. Enfim, tudo isso
são ferramentas, né, que nos traz de uma forma de aprendizado, né, são ferramentas que trabalham de uma forma silenciosa, sem reclamações, de uma forma paciente, e principalmente de uma forma que traduz o amor, né, de uma forma amorosa. Então, que a gente possa aprender a construir tudo que há de melhor nesse mundo, nos transformando, trazendo para nós esse aprendizado muito grande. Então, eu vou aqui, né, deixando aqui um excelente encerramento de ciclo para todos, desejando a todos um ótimo final de ano. Que Deus, nosso bom Pai, esteja no lar de todos, fortalecendo, amparando todos os irmãos, todas as suas famílias. Que nós possamos construir, fazendo o nosso papel, um mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais amoroso, um pouquinho mais laborioso, aprendendo com a natureza. Deixando aí para todos, né, um novo ciclo de muito trabalho, um trabalho responsável. Tá bom? Um feliz ano novo para todos. Muita gratidão por vocês estarem aqui conosco mais esse ano. Desejando também um feliz ano novo para você, Celinha. Muita alegria de ter vocês todas as semanas aqui na nossa vida. Muita gratidão também, Albertina. Deus abençoe vocês, as suas famílias, a todas as ferramentas aqui que nós temos na Web Rádio, a todos os voluntários, principalmente, que dedicam seu trabalho caridoso aqui, deixando sua sabedoria, seus conhecimentos, incentivam o nosso caminho, que a gente possa sempre utilizar esse recurso para o nosso crescimento. Não vamos deixar enferrujar a ferramenta, né? A ferramenta ela tem que ser utilizada. Se começar a ser corroída aí pela ferrugem, vamos lá limpar, vamos lá tentar, para que a gente não perca nenhuma ferramenta que Deus envia para nós. Então, desejo a todos uma ótima semana. Deus, nosso bom Pai, esteja com todos. Abraço fraterno também, Albertina. Um feliz 2026 com Jesus. É isso aí, desejo para vocês também. Tudo de bom. Até o ano seguinte. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço meu, do Delcio e Marília. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Até o ano que vem.
Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.